origem da Semana Santa está na liturgia. A liturgia proporciona ao cristão a vida, o reviver dos mistérios da vida de Cristo. E a vida de Cristo, ela tem um mistério central: a paixão, morte e ressurreição do próprio Jesus. Nesse sentido, a Semana Santa tem o seu núcleo central na quinta, sexta e domingo. Jesus Cristo que padece, que é morto e que ressuscita. O resto da Semana Santa foi como um dilatar-se destes 3 dias, para que dentro da Semana Santa pudessem encontrar-se também outros aspectos da vida de Cristo e da vida do homem. Ela era chamada de Semana Maior, porque todas as outras semanas do ano precisam ter um ponto de referência ideal. Aquilo que é corriqueiro, aquilo que é costumeiro, aquilo que é banal, precisa espelhar-se em alguma coisa maior, que venha do alto, alguma coisa que dê sentido a tudo. E a Semana Santa, ela cai sempre em momentos diferentes do ano. Abril, março. Sempre isso acontece porque ela é marcada em cima da Páscoa judaica, que é marcada com a lua cheia de primavera no hemisfério norte. É interessante isso porque nos mostra também uma vida diferente da natureza. Depois do frio, depois do inverno, depois das folhas todas terem caído, depois da natureza parecer despida, tem uma vida nova. A vida nova da natureza parece uma vida nova uma coisa só com a vida nova de Cristo, que no mistério da Páscoa, no mistério da ressurreição, recobra a sua vida e torna vitorioso. Semana Santa e misticismo. Fala-se de misticismo na Semana Santa e está correto. A mística é a experiência do mistério de Deus. E a experiência faz parte da natureza, não é algo intelectual. A experiência não envolve só a inteligência, mas envolve todos os sentidos. Veja, por exemplo, como na Semana Santa todos os sentidos são envolvidos. A vista, as cores diferentes, o roxo, o figurado bíblico, os panos, as imagens, os cortejos. Quando pensamos na Semana Santa, a nossa vista fica envolvida nessas coisas. Os ouvidos, por exemplo, as músicas diferentes, algumas dolorosíssimas, que ajudam a entrar no clima, as matracas no lugar dos sinos. É a experiência dos ouvidos que na Semana Santa nos lembra de coisas diferentes. Até o olfato, o manjericão, o cheiro do alecrim, da alfavaca. O gosto da Semana Santa com suas comidas diferentes, o bacalhau, coisas que normalmente não acontecem em outros momentos do ano. Até o tato, as fitas que descem das imagens, os andores que são carregados, os beijos dados às imagens, às fitas. É uma experiência que envolve todos os sentidos. Ao mesmo tempo, porém, é também uma experiência do mistério. O desafio é ultrapassar os sentidos para mergulhar em Deus, para fazer uma experiência do próprio mistério de Deus. E nesse sentido de misticismo, a Semana Santa é uma festa. É festa de encontro de Deus, é festa de encontro com as pessoas. Até a Sexta-feira Santa, com a tragédia da morte de Cristo, é festa. Porque a tradição nos passa isso. Nós não queremos reviver o tradicionalismo, mas a tradição quer dizer entregar alguma coisa que foi uma experiência boa para nós, para os amigos, para os filhos. Queremos que a Semana Santa... O Domingo de Ramos é a antecipação da festa da ressurreição que vai acontecer no domingo depois da Páscoa. Imaginemos Jesus subido no animalzinho que entra para Jerusalém, com todo o povo que o acolhe com festa. Eu quero destacar nessa cena, primeiro, essa espera do povo. Aquilo que constitui o coração do homem é a espera. Todos nós esperamos sempre por alguma coisa melhor, esperamos sempre por alguma coisa que nos traga a felicidade, a satisfação. O povo de Israel encontrou um objeto da espera, o rei, Cristo como rei.
E o sentido de um rei é exatamente alguém como ponto de referência para a vida. Um rei é um símbolo de um povo, é o símbolo de uma vivência. O povo espera pelo rei. E você, na sua espera, por quem você está esperando? Continua esperando ou a sua espera já desanimou? A Segunda-feira Santa não tem nada de diferente na liturgia. Porém, a tradição popular, a partir da experiência do barroco mineiro, coloca uma procissão. Coloca a procissão do depósito da imagem de Nossa Senhora das Dores. A mãe, ela não trai, como Judas na liturgia de hoje, como os outros. A mãe assume a sua dor. O barroco sempre viveu fortemente essa questão da dor. Até nasceu como reação diante das descobertas, diante de tudo aquilo que provocou uma decepção na pessoa, teve um refluir da fé. E a experiência de cada dia, ela é dramática, é dolorosa. Nossa Senhora das Dores é um dos títulos das Nossas Senhoras do Barroco. Além delas, encontramos Nossa Senhora da Soledade, aquela que procura o filho, Nossa Senhora da Piedade. Seja qual for o título com o qual chamamos a Nossa Senhora da Semana Santa, sempre nos deparamos com o coração e a dignidade de uma mãe. Na Terça-feira Santa, na maioria das cidades de Minas, se faz a procissão do depósito da imagem do Senhor dos Passos, o Cristo que carrega a cruz. Ele carrega a cruz, quer dizer, carrega a nossa vida, assumindo a condição do homem. Ele assume também as nossas dores, as nossas aventuras, os nossos desejos, os nossos compromissos, as nossas contradições. Na cruz dele, as nossas cruzes. Ele carrega as nossas cruzes. E o olhar dele para os outros enquanto carregava. Vocês podem imaginar, quando Jesus olhava para alguém, como o olhar dele estava cheio de desejo que a outra pessoa ficasse feliz. E o olhar dele carregando a cruz dá uma das imagens mais dramáticas e mais sugestivas de toda a história da arte. Lembrem, por exemplo, Jesus que carrega a cruz lá em Congonhas do Campo, o olhar dele. E imaginem também o olhar dos outros, como Verônica, as mulheres, como as pessoas viam Cristo carregando a cruz. A coisa mais importante que podemos tirar dessa procissão de Jesus Cristo que carrega a cruz, me parece a possibilidade de olhar para Ele, de sermos olhados para Ele, numa palavra, de dizer tu a Cristo. A procissão de hoje é a procissão do encontro. O encontro da mãe com o filho. Mas o encontro é uma coisa fundamental na vida. Eu sou eu quando encontro um outro. Fora do encontro, não há consciência da identidade. Fora do encontro com outros, eu não consigo saber quem eu sou. O relacionamento, ele é indispensável para me dizer quem eu sou, para eu ter uma imagem da minha pessoa, para eu ter uma consciência da minha identidade. Fora do encontro não existe identidade. Fora do encontro não existe a pessoa. Porque eu, no encontro com Cristo, encontro a minha consistência. Eu, no encontro com os outros, reconheço quem eu sou. E no encontro com Cristo posso reconhecer que eu sou o tu que me fazes, como um belíssimo poema diz. E a vida está cheia de encontros, de desencontros. Imaginem no dia de hoje quantos encontros ou desencontros você já fez ou você vai ter. Quantos encontros e desencontros formaram o seu dia, a sua semana, a sua vida.
O que é importante é, em tantos encontros, reconhecer o encontro. Na quinta-feira santa de manhã, a igreja põe uma missa especial, única ao longo do ano. A missa com a bênção dos santos óleos. Os óleos que vão servir para ungir os catecúmenos, as pessoas que têm que ser batizadas. O óleo que vai servir para a unção do crisma. O óleo que vai servir para ungir os enfermos. A origem dos óleos está nas unções que eram feitas no Antigo Testamento. O rei era ungido, o sacerdote era ungido, o profeta era ungido. Durante essa missa da Quinta-feira Santa se abençoam os santos óleos para serem usados durante o ano todo. E esse é um momento importante, porque é exatamente dentro da paixão de Cristo que brota a graça que os santos óleos distribuem às pessoas. E também uma outra coisa que acontece nessa quinta-feira, na parte da manhã, é que durante essa missa os padres renovam as promessas de seu sacerdócio. É importante isso porque na fidelidade dos padres pode se firmar mais a fidelidade do povo. A missa da tarde, ela lembra a primeira missa. Aliás, não lembra. Ela é a realização de novo da Santa Ceia de Cristo. Neste dia da quinta-feira nasceu a Eucaristia, nasceu a missa. A doação, o serviço, a comunhão são as características principais dessa missa que nos faz reviver o momento no qual Cristo, antes de ser morto, antes de ser assassinado, quis fazer esse jantar com os amigos. Quantos jantares também nós já fizemos, quantos jantares que muitas vezes não trazem em si essa doação, esse serviço, essa comunhão, mas também quantos que trazem isso consigo. O que é importante é que o encontro com Cristo, que se entrega na ceia, apareça um juízo sobre a nossa vida. O que a nossa vida tem a ver com isso? Como a ação de Cristo, o agir de Cristo tem a ver com a minha vida, com o meu desejo de comunhão, com a minha disponibilidade a servir, com o meu espírito de doação. Como? A Sexta-feira Santa é o dia da morte de Cristo. A morte é a experiência do limite no seu ponto mais alto. O limite que todo dia nos atrapalha, o limite, aquilo com o qual todo dia nós esbarramos. Veja bem, a morte de alguém, uma incapacidade em você realizar alguma coisa, os amigos que traem e o limite da monotonia, aquela monotonia que é tão parecida com a morte. Todo dia nós fazemos aquela experiência da morte de Cristo, porque a morte é o grande limite da vida. Agora, é importante que a experiência do limite nos torne solidários, assim como a vida do povo nos ensina. Quanta solidariedade, até nos enterros, quanta solidariedade diante da doença. Façamos de maneira que, aprendendo com o limite, possamos nos solidarizar e possamos olhar para aquele que venceu o limite, porque venceu a morte. O dia de hoje não tem nada na liturgia. É o silêncio, é a tumba. Jesus Cristo está enterrado. A liturgia não existe. É o dia do silêncio.
o silêncio de Deus que não fala mais. E quantas vezes experimentamos o silêncio de Deus? Pelo menos achamos que Deus não estava falando. E o silêncio é um sacrifício. Mas no silêncio se dá a percepção dos outros. Quando eu consigo que a minha vida, a minha pessoa não fique cheia de tantos barulhos, de tantas preocupações, mas deixo no silêncio que os outros entrem em mim. O momento mais importante do silêncio é quando, para usar as palavras de Santo Agostinho nas Confissões, é quando eu percebo que Deus é mais íntimo a mim do que eu. Quer dizer, Ele é mais eu do que eu. É preciso fazer a experiência do silêncio para perceber isso. É preciso fazer a experiência do silêncio para perceber, mais do que os limites, a presença daquele que vence o limite. O silêncio é importante. O silêncio exige liberdade. Só quando você tem liberdade com a outra pessoa, você consegue ficar em silêncio alguns minutos. Senão, tem sempre que preencher com outras coisas. A verdade não é velada por palavras. A verdade é sempre mais exposta dentro do silêncio. A vigília pascal é a grande vigília, quer dizer, é a grande celebração onde se reúnem todos os símbolos e onde se reúnem todos os acontecimentos da vida do ano litúrgico. Ela começa com a celebração do fogo. O fogo novo é abençoado. O fogo sempre foi considerado um dos princípios da realidade. E depois do fogo, o círio. Com o fogo novo se abençoa o círio. O círio é o símbolo de Cristo. O grande círio, ele acende todas as velas. A fé, a presença de Cristo que acende a fé de todas as pessoas presentes. E depois o exultet, o canto de alegria por causa da ressurreição de Cristo. E depois o repercorrer da história do povo de Israel, começando com a criação e por diante com os profetas, com a caminhada do povo ao longo de sua história. E depois, enfim, a bênção da água. A água é o outro princípio da vida. Na água tudo renasce, tudo se purifica. Vejam bem como nessa vigília pascal, nessa noite da Páscoa, dentro da ressurreição de Cristo, tudo reassume uma vida nova. Na tradição do interior de Minas, neste domingo acontecem duas procissões. Uma é a procissão do Santíssimo Sacramento. Ela é interessante, porque mais do que carregar uma imagem do Cristo vitorioso, é o próprio Cristo que é carregado. Cristo ressuscitado não permanece como uma imagem a mais dentro do imaginário da igreja, mas é uma presença viva, cotidiana, constante, e ele é carregado pelas ruas da cidade para que todo mundo possa encontrar com o Cristo ressuscitado. E a segunda procissão deste domingo é a procissão do triunfo de Nossa Senhora. Eu acho bem interessante que ela que esperou, ela que sofreu, ela que amou, agora triunfa junto ao Cristo vitorioso. E nós? A Semana Santa, ela está toda cheia de símbolos e de sinais. Se quiséssemos resumir em uma palavra a relação que se dá entre o mundo e Deus, deveríamos dizer que o mundo é sinal de Deus. Chama-se sinal uma coisa cujo sentido é uma outra coisa. Sinal é, portanto, uma realidade que não teria explicação a não ser implicando a existência de uma outra realidade. Sem essa outra realidade, o olhar que se lança para a primeira não seria integralmente humano, ou não se esgotaria a consideração da primeira realidade sem a admissão da segunda. Suponhamos que alguém, caminhando por um lugar deserto,
ouvisse de repente um grito: socorro! A sua consideração do fato não poderia deter-se apenas em admitir que seus ouvidos foram percorridos por uma certa vibração ou por um certo som. A consideração humana daquele fenômeno tem uma profundidade que descobre naquela vibração e naquela impressão algo bem maior, um significado que obriga a intuir a existência de um homem em perigo. Os sinais. Precisamos de sinais para comunicar com os outros, para comunicar a realidade. Aliás, a realidade toda precisa de sinais. Até as formigas, até os animais, para se comunicar, precisam de sinais. Sinais sonoros, sinais de tudo quanto é tipo, mas precisamos de sinais. A igreja tem uma insistência muito grande nos sinais, exatamente porque precisa fazer uma experiência sensível de tudo aquilo que acontece. Os sacramentos que a igreja coloca para a experiência de todo dia são sinais. Só que são sinais eficazes, são sinais que produzem graça. A Semana Santa pode ser a oportunidade do encontro com tantos sinais que possam produzir em nós o encontro com Deus, a graça de uma vida nova. Um dos sinais mais usados durante a Semana Santa é a árvore. As referências à árvore são muito grandes. Veja, por exemplo, a árvore da vida, a árvore do jardim, que nós podemos ler nas leituras do Sábado Santo. A árvore que está presente no Domingo de Ramos, os galhos de oliveira, a árvore onde Judas se enforcou, as árvores do Jardim das Oliveiras, a árvore da cruz. Por que um mesmo objeto tem tantas interpretações diferentes? É a riqueza da experiência humana que nos faz aproximar de uma maneira diferente do mesmo objeto. É interessante porque, de um lado, o objeto sempre impõe a maneira que nós temos de aproximar-nos, nos impõe a maneira correta de nos aproximarmos dele. Do outro lado, é importante que o objeto tenha uma significação diferente, porque assim possamos viver todos os momentos da nossa vida de uma maneira decididamente autêntica, possamos encontrar o que é verdadeiro em cada coisa, em cada momento, em cada postura, em cada atitude. O óleo. O óleo é um outro objeto muito presente na Semana Santa. O óleo tem o sinal do óleo, tem a sua origem na unção que era feita. Uma unção para os músculos, uma unção para sarar as feridas, uma unção que era feita para tornar o corpo mais pronto para a luta. No trabalho também o óleo era muito usado, e o óleo do tempero, o óleo da embalsamação. Os óleos, depois chamados de santos óleos, sempre tiveram uma importância muito grande porque nascem não de uma ideia, não nascem de uma ideologia da igreja, mas a igreja assumiu essa forma normal que as pessoas tinham de usar o óleo, tornando sagrado aquilo que é normal, aquilo que é cotidiano, tornando sagrado aquilo que é corriqueiro. Por isso podemos usar, podemos reconhecer dentro do nosso dia a dia possibilidades enormes e ver como de verdade tudo é sagrado quando em tudo reconhecemos a presença de Deus. O jejum. Talvez você tenha se perguntado por que durante a Semana Santa e também na preparação da Semana Santa na Quaresma, a igreja convide para o jejum, ou então para a abstinência das carnes na sexta-feira em alguns momentos. É que é
é importante entender qual que é o centro da vida, qual a coisa mais importante da vida. O jejum está aí para nos lembrar a necessidade de reconhecer o que vale, porque em função daquilo que vale, podem se sacrificar as outras coisas. O sentido é deste sacrifício, que quer dizer tornar sagrado. Quando a gente sacrifica alguma coisa, a gente torna sagrada aquela coisa. No jejum e na abstinência, podemos reconhecer um treinamento para nos acostumarmos a reconhecer sempre aquilo pelo qual, no fundo, vale a pena viver. Os cantos. Durante a Semana Santa, os cantos e a música, de uma forma geral, têm uma riqueza impressionante. Ao longo da história da música, encontramos na Semana Santa algumas das peças mais impressionantes, mais interessantes. É que o acontecimento mais importante da história do mundo, o fato que Deus tenha padecido, tenha sido morto e ressuscitado, sempre provocou reações diferentes nas pessoas mais sensíveis. E os artistas são exatamente aqueles que conseguem expressar a verdade de uma forma que atrai, de uma forma que cada um de nós sente a correspondência e diz: olha, é do jeito que eu gostaria de ter feito, olha, ele faz como eu gostaria de fazer. É sinal de uma verdade que é explicada, de uma verdade que é expressa, aliás, de uma forma que atrai, de uma forma que emociona, de uma forma que mexe com a minha afetividade. É por isso que, durante a Semana Santa, a música, a arte, todas as várias expressões do espírito humano têm o ponto mais alto, porque o ponto mais alto é aquele no qual Cristo padece, morre e ressuscita. Lembrando-nos que a arte, como diziam os antigos, é o esplendor da verdade, façamos de maneira que a expressão artística das músicas, ou das roupas, ou das pinturas, ou daquilo que nós possamos ver nessa Semana Santa, seja uma maneira para nos aproximarmos sempre mais da verdade na nossa vida.